Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo, dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Banco Inter. Eu quero trazer para vocês aqui a, a visão, né, e o posicionamento dos nossos analistas em relação às ações do Banco Inter BID4. Primeiro, algumas questões que eu gostaria de comentar, que o pessoal trouxe para a gente. Primeiro, né, pessoal, é separar essa questão de visão de analista, de acionista com a visão de cliente, né? Por quê, pessoal? Porque muita gente às vezes gosta de uma empresa e quer ser acionista da empresa porque gosta daquela empresa, tá? E nem tudo, já diria o meu avô, nem tudo que reluz é ouro, né? A gente tem que entender, principalmente ao longo do tempo, como a empresa vai conseguir nos remunerar, vai conseguir se rentabilizar, vai conseguir monetizar o serviço dela, o produto dela, justamente para trazer uma rentabilidade para o acionista. É óbvio que quando a gente é acionista de uma empresa, que a gente consome os produtos dela e gosta daqueles produtos, é melhor ainda, tá? Mas muito importante isso, tá, pessoal? Quem é acionista tem que ter uma visão de rentabilidade. A empresa precisa nos trazer retorno. A segunda questão é o quê? O Banco Inter é um sistema disruptivo, é uma novidade máxima, vai mudar todo o mercado ou é mais um banco? Né? Tem gente que jura de pé junto que é um sistema disruptivo e tem gente que jura de pé junto que é mais um banco. Na nossa visão, é as duas coisas, né, pessoal? Mas não tanto em função do Banco Inter, mas em função da questão da tecnologia. A tecnologia ela acaba mudando muito a forma das coisas. Né? Vou pegar um outro exemplo. Né? Quem já alugou um apartamento, por exemplo, uma imobiliária, e alugou pelo quinto andar, sabe que as coisas são bem diferentes. Então, essa forma de trazer clientes digitais, né, e oferecer produtos e serviços para esses clientes numa estrutura mais enxuta, aí cada um chama como quiser o Banco Inter, né? Assim como o pessoal tem uns que chamam, é fintech, é banco, enfim, eu acho que essa questão é secundária, mas sim entender que esse modelo ele vai trazer com certeza mudanças ao longo do tempo, assim como a gente viu que está acontecendo no setor de adquirência, né? No setor de cartão de crédito, tá? Então, sim, tem mudanças. O próprio Bradesco já tem o banco digital dele, tem outros bancos digitais, original, tem o Nubank, tem outras iniciativas que com certeza vão aumentar ao longo do tempo e os grandes bancos vão ter que crescer. Né? Por outro lado, na nossa visão, principalmente em relação a essa questão da concessão de crédito, pelo menos no médio e no curto prazo, não vão ser esses bancos que pequenos, né, ou essas fintechs que vão puxar isso, pelo menos no médio prazo e no curto prazo, e sim os grandes bancos vão puxar esse movimento, mas sim, né, a gente obviamente já tem que estar de olho, porque à medida que o mercado ele for essas novas empresas forem entrando, com certeza ao longo do tempo vai mudar a cara do mercado, né? Assim como corre-se o risco de todo mundo ganhar com isso, corre-se o risco de todo mundo perder com isso também. Porque a partir do momento que entram novas empresas competindo no preço, como é basicamente o que o Banco Inter faz, ele pode começar a puxar o mercado para baixo e vão entrando outras empresas, né, que começam a puxar toda a rentabilidade do mercado para baixo, e isso não é bom para o acionista. Mais ou menos o que aconteceu, mais ou menos não, é justamente o que está acontecendo no setor de adquirência. A gente tinha só a Cielo e a Redcar, começou a entrar um monte de empresas no setor, até por questão de legislação, mas começou a entrar um monte de empresas no setor e puxa toda a rentabilidade do setor para baixo. Né? Tanto que a gente já comentou, aquela rentabilidade que a Cielo tinha, ela nunca mais vai ter. Né? É praticamente impossível ela ter aquela rentabilidade. E talvez a gente possa ter alguma coisa também parecida no setor bancário. Né? Outra coisa que vale a pena comentar também em relação a essa questão do crescimento acelerado do Banco Inter, a gente vai ver que ele tem crescendo de forma absurda, né? E pelo menos pelos próximos 5 anos aí a própria administração da empresa espera que o banco vai continuar crescendo de forma acelerada, tá? Por outro lado, esse crescimento acelerado distorce a visão para quem gosta de quantificar, gosta de fazer comparativos, gosta de ver múltiplos, gosta de fazer valuation. Até múltiplos empresas do perfil do Banco Inter, que é uma empresa de crescimento, fica até um pouco mais secundário, né? Mas é praticamente impossível quando a gente vai comparar. Como é que eu vou comparar o Banco Inter com um Banco do Brasil, por exemplo? Até porque o Banco Inter nunca vai ser o Banco do Brasil, o Banco do Brasil também não vai ser
o Banco Inter, né? Então, quem gosta de ter uma visão mais quantitativa das coisas em relação a essa questão de empresa de crescimento, com certeza fica com uma visão um pouco mais prejudicada. Aqui a gente tem desde o fluxo de entrada do cliente, né, onde o banco tem um custo de aquisição do cliente. Tem muita coisa hoje na internet que é boca a boca, enfim, né? Eu mesmo já fui recomendado, nunca me recomendaram o Itaú nem o Bradesco, mas vários clientes já e amigos recomendaram bancos como o Original ou mesmo o Banco Inter ou o Nubank, né? Onde as pessoas colocam o dinheiro delas, né? Aí tem o custo o custo de servir aqui da parte dos serviços que são oferecidos, alguns de maneira gratuita, mas o que o banco quer é vender produtos, vender crédito, tem a marketplace, câmbio e outras coisas que com certeza vão surgir. Aí a dúvida que se tem mas nesse modelo mais enxuto, as pessoas que abrem a conta delas lá, elas continuam usando os produtos e serviços? Sim. Isso aqui, que esse número aqui que tem, esse gráfico aqui é o Monthly Active Users, ele justamente representa a base de usuários ativos mensalmente. Então, o que, que acontece? A gente pode ver que mesmo as pessoas que entraram desde lá do início do banco, elas continuam usando a plataforma, né? Então, esses aqui são os mais recentes, mas quando a gente pega os mais antigos aqui, que estão mais na base, a gente percebe que eles continuam usando a plataforma, e justamente isso é importante, porque eles continuam usando a plataforma, continuam comprando os produtos e os serviços que o banco oferece, tá? Óbvio, né? Quanto mais engajado, mais coisas as pessoas vão comprar. Então, alguns destaques aqui para mostrar essa questão do crescimento acelerado do banco. O banco atingiu 1,9 milhão de correntistas, já ultrapassou 2 milhões, né? Esses dados aqui eu acho que são da semana passada. Quase 3,6 vezes maior que o primeiro trimestre de 2018. O banco bateu o recorde de abertura de conta no trimestre com 489 mil contas. Foram abertas em médias 8,5 mil contas por dia em março e foram feitos mais de 2 milhões de downloads no app, um crescimento anual de 279%. Por isso que eu falei, né, pessoal, uma empresa que tem um crescimento desse aqui, a gente ficar muito preocupado com essa questão do múltiplo, se está caro, se está barato, é bastante complicado conseguir fazer uma avaliação nesse sentido, né? Então aqui, já batendo os 2 milhões de contas, né? Se a gente pegar o primeiro trimestre do ano passado, 535 mil, já foi para quase, já ultrapassou os 2 milhões, e contas abertas no período, primeiro trimestre do ano passado, 160 mil contas, agora 488 mil contas. Absurdo o crescimento do banco, né? Por outro lado, tem a questão da concorrência também, e às vezes o pessoal esquece, né? Tem muita gente que pega as ações, as empresas que elas têm cotações na bolsa e esquecem que fora da bolsa também tem outras empresas que são concorrentes. Se a gente fosse pegar esses bancos digitais, excluindo os grandes bancos, a gente tem o Banco Original. O Banco Original, por exemplo, quer chegar a 2,5 milhões de contas no final desse ano. É um grande concorrente do Banco Inter. Como tem o Nubank, tem outras empresas também. Então isso é uma dica, tá, pessoal? Não só para a questão do Banco Inter, mas para outras empresas. A gente tem que entender também aquelas empresas que estão fora da bolsa e não só ficar comparando os ativos que estão na bolsa. Óbvio, tem alguns setores, a gente pega o setor elétrico, por exemplo, quase todas as empresas aí do mercado estão na bolsa, é mais fácil de comparar. Os grandes bancos também, né? A gente tirava o BNDES e a Caixa, mas que são um pouco diferentes, principalmente o BNDES, né? É mais fácil de comparar também, mas tem alguns setores que tem poucas empresas. Pega setores de tecnologia, a Lynx, por exemplo, né? A maioria das empresas não tem ações na bolsa, né? O que às vezes acaba dificultando também em relação a essa questão do comparativo, e o que a gente espera também é que vá crescer a concorrência do banco, né? Principalmente se começar essa série de desregulamentações e for mais fácil para essas fintechs e para bancos menores entrar no mercado, né? Então, nossa conclusão, pessoal. Primeiro, nós entendemos sim que o modelo do banco pode prosperar no longo prazo, principalmente em relação a essa questão de ter uma estrutura mais enxuta. Além disso, o Banco Inter possui pilares qualitativos óbvios, né? Assim como tem outras empresas digitais também que possuem esses pilares, né? Tem problema de atendimento? Isso tem com quase todo mundo, né, pessoal? Temos dificuldade, porém, em quantificar o crescimento do banco e ver efetivamente o quanto ele vale, né? E para longo prazo isso é importante para os nossos analistas.
Não entendemos como a competição pode afetar a rentabilidade no longo prazo, né? Outros bancos entrando, competindo com o Inter, como o Inter vai conseguir monetizar isso, se a rentabilidade vai ser boa, se ela vai continuar baixa, é uma coisa que a gente tem muita dificuldade para quantificar, ou seja, o pessoal da análise não se sente confortável para recomendar hoje o Banco Inter no longo prazo. Porém, para estratégias de médio prazo, onde a gente faz uma seleção dos ativos por análise fundamentalista e usa análise técnica para apontar os pontos de compra e pontos de venda, o Banco Inter é sim hoje uma das nossas ações preferidas nesse sentido. Por quê? Porque o pessoal da análise entende que o crescimento da base de clientes pode sustentar o preço das ações. Então o mercado deve continuar no médio prazo e no curto prazo olhando para quê? Ignorando essa questão da rentabilidade, não se sabe até quando, né? E levando muito mais em conta essa questão do crescimento da base do banco. Ou seria o fluxo de novos clientes, né? E a partir e isso continuando, as ações podem se sustentar em patamares mais elevados, mesmo que a gente não tenha fundamento para isso. Mas como a gente vai operar calçados pelo gráfico, essa questão fundamentalista ela fica até um pouco mais secundária, tá, pessoal? Então, para longo prazo, é um ativo que a gente não tem recomendação. Para recomendações de médio prazo, que pode durar 6 meses, 12 meses, 3 meses, mas que a gente tem um stop pelo gráfico, ok, o Banco Inter é uma das nossas recomendações. Inclusive, nós temos uma recomendação aberta, acho que foi desde novembro do ano passado, ela já foi recomendada a redução, que seria a venda da metade da posição, justamente para garantir o ganho da posição, e hoje está mais ou menos com uns 40% de ganho essa operação no Banco Inter, tá? Enquanto as ações estiverem subindo, vai continuar comprado. A partir do momento que as ações começarem a cair, elas não vão despencar 60% de um dia para o outro, é difícil isso acontecer, mas a partir do momento que elas começarem a cair, o pessoal vai fazer a recomendação da venda das ações. Tá certo, pessoal? Em relação à questão do Banco Inter, era isso que eu queria comentar para vocês, né? Deixo, como sempre, aqui o nosso site, lembrando que a nossa empresa é uma empresa de análise e recomendações. Convido vocês a conhecer os nossos produtos. As recomendações de ações direto, nós temos 2 produtos, o Invisto em Ações, que são recomendações para quem quer montar carteira de longo prazo, e o Full Trader, que são recomendações, também tem essas recomendações de longo prazo, mas são o foco aqui são as recomendações de médio e de curto prazo, incluindo essa recomendação aqui do Banco Inter pela nossa estratégia do rastreador de tendências. Deixo também a parte dos relatórios grátis, para quem quiser baixar um relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar, pessoal, é só colocar o nome e o e-mail de vocês e o telefone. Colocando o telefone, nós convidaremos vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então a partir do momento que a gente for enviando o material para vocês, vocês podem interagir com a gente, tá certo? Deixo também e-mail, telefone, fiquem à vontade aí para contatar a Capitalizo. Um abraço a todos e até mais.